Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Deus, nosso Senhor. Amém. Posso colocar sua mão direita assim na sua cabeça e repetir comigo. Divino Espírito Santo, eu te consagro toda a minha mente, para que essa formação venha se fazer presente na minha vida e me faça crescer. Coloca a mão no seu coração agora. Espírito Santo, eu te apresento o meu coração, para que seja terra fértil, para que acolha a tua palavra e produza frutos, e frutos que permaneçam. Amém? Vamos sentar. Olá, Olizinha. Vamos lá. Então, continuando, o tema da nossa apostila é liderança. E o tema desse capítulo específico é o líder a serviço. Então, o nosso tema é o líder a serviço. Formador Romário Viana, segundo Mateus. Bom, no primeiro momento eu gostaria... Vocês conseguem ver essa figura aqui? Conseguem, né? Está meio assim embaçado, mas dá para conseguir mais ou menos, né? Então, qual é o nosso tema? Lá em cima, o líder a serviço. Então está bem difícil de ver, mas vamos nos esforçar. Então aqui, dentro dessa imagem, nós já temos toda a formação. Então, se a gente compreender essa imagem, a gente já compreende toda a formação. Então aqui está o líder por excelência, que é Jesus, o líder por excelência, fazendo o quê? Lavando os pés do discípulo. E os outros estão fazendo o quê? Observando, olhando. E aqueles outros que estão observando, depois daí eles vão ser o quê também? Líderes para Jesus. Então, o que é que Jesus aqui, o líder por excelência, ele faz? O que é que o Senhor ele faz conosco para ser líder? Primeiro, lavar os nossos pés, lavar a nossa miséria, a nossa imundícia, o nosso pecado. Então o Senhor ele primeiro quer fazer isso conosco. Segundo, ele faz isso para que nós vejamos e sigamos o testemunho dele. Então, primeira coisa que o Senhor quer, que nós busquemos seguir o testemunho dele. O Senhor ele não nos pede outra coisa a não ser isso: seguir o testemunho de Cristo. Amém? Apresentação do ensino já foi. Então ainda aqui serão os 3 subtemas que nós iremos ver agora: o servo líder em ação e as características de um verdadeiro servo. O líder é um servo. Então, no mundo nós temos uma imagem que o líder é aquele que manda, que é aquele que muitas das vezes não precisa nem se levantar de sua cadeira, ele só manda o servo, vai e volta, né? Até como aquele servo centurião que ele disse, quando o empregado dele estava doente, que ele disse para o Senhor: Senhor, não é nem necessário que o Senhor vá até lá, é necessário só que o Senhor fale e eu sei que ele será curado, porque eu também tenho subordinados a mim, e quando eu mando eles fazer alguma coisa, eles vão e fazem.
Então, a ideia do mundo de liderança é essa, de quem manda e os outros obedecem. Mas quando nós somos chamados para o serviço de Deus, é algo diferente. É algo diferente. É por isso que a coisa que mais mexe é com a questão da humildade. Porque um líder, ele tem que buscar altamente a humildade. E não é essa humildade que jogador de futebol fala, não. Quem acompanha futebol, esporte alguma coisa, a gente tem que ser humilde, não sei o que é humildade, não é demais. Então, é uma humildade assim, verdadeira mesmo, na essência, que a gente tem que buscar. Então, assim, também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecedes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 4 e 5. Sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós somos chamados para o serviço do Senhor, nós temos que aprender que não é a nossa força, não é o nosso esforço que dará resultado, mas sim a graça dele em cima da nossa força e do nosso esforço. Nós seremos somente um canal. Então, quando se é líder, quando o Senhor nos chama a ser liderança, nós queremos logo fazer algumas coisas, cumprir alguns objetivos, e que esses objetivos ele produza fruto já a curto prazo. Para quê? Para que nós possamos ver que a nossa liderança está boa, está dando fruto. Então é natural do nosso humano desejar isso, buscar isso, procurar fazer algo para que produza fruto o mais rápido possível, para que as pessoas vejam o fruto e as pessoas reconheçam em nós que a nossa liderança está sendo boa. Então, hoje em dia a gente vê muito esses alimentos industrializados, né? Até essas frutas transgênicas que antigamente o bicho ficar desse tamanhozinho aqui era 3 semanas, hoje em dia em 3 semanas as pessoas já têm comida, já tem nascido mais de novo, né? Então, mas são comidas saudáveis? Não. Elas perdem alguma coisa, perdem a essência, perdem o natural, a natureza mesmo dela. Então, qual é o alimento saudável? É aquele que cresce no seu tempo necessário, sem nenhum fertilizante, sem nada. Então, esse alimento ele é mais saudável. Esses outros são comestíveis? São comestíveis. Tem o mesmo sabor, às vezes tem um sabor até melhor, mas não traz o mesmo benefício. Por quê? Porque ali é colocado alguns ingredientes para favorecer o seu crescimento, e aqueles ingredientes ele vai fazendo o fruto, a fruta, ela perder a verdadeira eficácia que ela deve ter. Assim também acontece conosco. Se nós formos procurar inventar demais. Então, primeiro, um líder de Deus, ele não inventa. Um líder de Deus, ele busca ouvir o que o mestre quer, Cristo, o que ele quer, e obedece. Obedece. Porque nós não vamos ensinar doutrina. Porque quem ensina doutrina é professor. Nós buscamos o nosso conteúdo com quem? Com o mestre. O mestre, ele ensina com a vida e para a vida. Então, eis a diferença da doutrina que o professor ensina para aquilo que o mestre ensina, né? Se a gente vê alguns filmes antigos sobre esses mestres da montanha, esse pessoal, né? É pessoas que vivem em contemplação profunda, em oração, né? Então a gente vê que é pessoas que não são pessoas que têm livros ao redor de si, não. É a própria vida deles que eles ensinam, é as próprias experiências. Então o mestre é esse, é o que ensina com a vida e para a vida.
Então, para ser esse líder, esse servo, é necessário algumas características. A primeira, ele está junto, não acima. Junto, não acima. Então, se a gente for ver, por exemplo, a Enói hoje, que é a nossa coordenadora, a maior liderança no nosso grupo de oração. Se a gente for ver de fato, a Enói é uma das que mais trabalha, né? Ontem eu estava tirando a caixa de som de dentro do carro dela e eu me recordei que uns dias atrás o som estava indo lá para a casa dela e era ela que tirava de dentro do carro, colocava dentro do carro, e eu só para tirar a gente sente o esforço, sente que é uma coisa ruim, e é algo que a gente não percebe, tá? É o que a gente não percebe, que ela não ficar assim gritando nos quatro ventos: eu estou fazendo isso e vocês não, né? Então é um servo na humildade, faz. Não, a mesma coisa quando eu fui tirar do Rafael para botar dentro, aí a bicha enganchou e eu morrendo lá e ela morrendo de rir, né? Aí eu ia nós que botava isso aqui sozinha, ela era. Então, graças a Deus é um exemplo prático e do nosso cotidiano que a gente pode trazer para cá sobre essa liderança, sobre esse servo de estar junto com os outros. E estar junto com os outros acontece isso, porque quando nós vemos que a pessoa faz isso, dentro de nós dá um ânimo a mais de fazer também, de nos doarmos também. Então, se nós, membros do grupo de oração, estamos aqui por Cristo, preste atenção. Se você está aqui por Cristo, quando você vê um irmão se esforçando pelo grupo de oração, dentro de você deve haver um impulso natural de ajudar também. Se você vê um irmão se esforçando e você não sente esse impulso, cuidado com a sua vida espiritual, porque tem alguma coisa de errado. Alguma coisa está errada dentro de você. Segundo ponto, ele não dá ordens, ele faz junto. Não é o dar ordem, é fazer junto, fazer com. É uma vela que se consome. O que é a vela que se consome? Ela está lá se queimando. A vela fica dizendo: eu estou me queimando. Diga? Não. É que nem aquelas portas que não tem óleo na fechadura, que quando abre e fecha, né? Aqueles armadores, né? Que a gente sente o bicho. O ventilador, a gente sente o bicho aí reclamando. Ó. Isso aqui é o mau servo. É trabalhando e reclamando direto. A vela não, a vela ela se consome silenciosamente, sem ninguém ouvir nada, vai dando a sua luz, e a gente não percebe que a vela ela vai se consumindo, porque a mesma luminosidade que a vela tem no início, ela tem no fim. Então ela se consome por inteiro com a mesma luminosidade. Não é que no início a vela está mais forte, não é que nem uma bateria, né? Que no início é mais forte, quando a bateria vai acabando, ela vai ficando mais fraca, mais fraca, mais fraca. Não é assim. A vela, ela inicia forte e termina forte. O que é que o Senhor ele quer dizer conosco? Não adianta a gente começar um serviço, não adianta a gente abraçar uma liderança forte e quando chegar lá embaixo está arquejando. Não. Quando a gente estiver no último luzeirozinho, ali tem que ser com a mesma graça, com o mesmo vigor de quando a vela foi acesa. Então é isso que o Senhor quer de nós. O nosso primeiro chamado, como nós estávamos, o Senhor ele quer que você esteja do mesmo jeito hoje, com a mesma luz. Aquele melhor momento da nossa vida que a gente mais transmitiu a Deus, é daquele jeito que Deus nos quer. Dessa maneira. Por quê? Porque as pessoas conseguem ver a luz. Não é livre para fazer o que quer. Isso daí machuca.
reunião no domingo. Opiniões contrárias que a maioria decide, e você tem que olhar para aquilo dali e mostrar para os outros que ali era a sua opinião que você queria aceitar. Porque um líder é esse. Um líder não é aquele, nós 4 aqui somos a liderança. Então eu, João, o Mateus, a gente decidiu uma coisa e a Uli queria outra coisa, né? A Uli queria outra coisa. Mas a gente era a maioria, a gente decidiu. A Uli era coordenadora, se ela quisesse bater o pé assim, a gente teria que obedecer. Mas para a lógica, ela não bateu o pé, né? Então assim foi, se feriu um pouquinho porque era o que ela queria, ela achava que era o melhor, mas ela foi, como a maioria queria do núcleo que ela escolheu, assumiu, né? Aí lá vai, a coisa estava acontecendo, né? Aí lá vai o Maurinho, tinha a mesma opinião da Uli, sem Uli saber. O Maurinho estava falando, mas se fosse desse jeito aqui. Aí a Uli ouve, aí lá vai a Uli, pois é, Maurinho, eu queria que fosse desse jeito, mas ali os 3 foram não sei o que, né? Então ali já causa uma ruptura, né? Então quando se é líder, quando se tem núcleo, a ideia comprada, a ideia que a maioria aceitou é a minha ideia. Eu não tenho mais querer. Eu não sou mais livre para fazer o que quero, para falar o que quero, para expressar minha opinião como eu queria. Não, eu tenho que abraçar aquilo que o núcleo decidiu, que a liderança decidiu. Então é difícil ser líder. Ser líder em Deus, para Deus, é totalmente diferente de ser líder como a gente vê no mundo. É totalmente diferente. Não assume o lugar de destaque. O que quer dizer isso? Não fica se colocando, né, como sou coordenador. Falou eu. Vamos lá. O servo. Quem é o servo para Jesus? Vocês não conseguem ver, né? Dá? Dá, mãe? Se o Lucivaldo enxergar, todo mundo enxerga. O servo. Vamos lá. Vou conceder e vais da luz. Juízos é para nós que temos que ter muito. Então, o servo, gente, o servo é uma pessoa escolhida por Deus. Por Deus. Quando o Senhor ele já olhou para nós, ele já nos escolheu para estar aqui. Somos uma escolha perfeita de Deus. Porque Deus erra? Erra? Não, não é? Então, se Deus te escolheu, ele errou? Não? Já acertou mais. Já acerta, né? Né? Não é, Kika? Então, o Senhor, ele acerta. Ele sempre acerta. E é por isso que vocês estão aqui, porque o Senhor, ele acertou em vocês. Ele chama para ser liderança. Então, é um consagrado, um separado. Um separado. Eu não vou nem dizer quantas pessoas tem no mundo, não. Vou só dizer quantas pessoas tem na sua família. Juntando com a família do seu pai, família da sua mãe. Quantas pessoas tem da sua família? E olha quem o Senhor atraiu. Você.
Dentre tantos. E tanta gente boa, a gente olha assim: rapaz, mas meu primo é muito melhor do que eu. Olha, mas aquele fulaninho nunca foi na igreja, mas essa pessoa é bem melhor do que eu. Mas o Senhor, Ele escolheu você, mesmo você não prestando, mas foi você. Sim. Vamos lá. Ele é como Jesus, cheio de sabedoria, obediência, ensina com a vida. Sabedoria. O que é sabedoria? A sabedoria é como essa vela, que diante da escuridão da pessoa, a vela vem e mostra tudo, dá a luz. Então a sabedoria é essa, para a gente iluminar a vida das pessoas. Quando o Senhor Ele traz uma palavra de sabedoria, Ele ilumina a vida das pessoas. Quem aqui já recebeu uma palavra de sabedoria? Né? Não esclarece assim, parece essa palavra, né? Estava tudo embaçado, aí vê essa palavra de sabedoria, esclarece, ilumina. Então o líder, ele é dotado disso. O Senhor, Ele já vai preparando, Ele já dá alguns dons específicos, já vai aguçando para ser luz, para ser essa sabedoria para as pessoas. Obediente, gente, essa obediência, ela é... Cadê meu caderninho? Pega aí dentro, pega. Só para mim ver uma passagem. Eu acho que é em Hebreus. Já vão procurando aí alguém em Hebreus. Hebreus 13, de 16 a 17. Alguém procura? Alguém que está com a Bíblia, por favor. Hebreus 13, 16 a 17. Não negligencieis a beneficência e a liberalidade. Estes são sacrifícios que agradam a Deus. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar conta. Assim eles o farão com alegria e não a gemer, que isto vos seria funesto. Não entendi, não. Vale. Onde está o lado dele? Qual o capítulo aí, lá? 13, 16, 17. Essa letra aqui é abençoada. Não negligencieis a beneficência e a liberalidade. Estes são sacrifícios que agradam a Deus. Não negligencieis, porque são o que? Sacrifícios que agradam a Deus. Então, traduzindo, a obediência é o que? Um sacrifício que agrada a Deus. Sede submisso e obedecei ao que vos guiam. Aí, entre parênteses, diz o seguinte: pois eles velam por vossa alma, e delas devem dar conta. Tem aquela frasinha muito conhecida: quem obedece nunca erra, né? Primeira coisa, para a gente ficar bem atento nisso, a obediência é o que? Um sacrifício. Gente, é muito fácil a gente obedecer numa coisa que a gente sabe que é aquilo dali, a gente sabe que aquilo dali é o certo, né? Isso é um sacrifício? Não, não é sacrifício. Agora, a gente obedecer quando a gente sabe, ou pelo menos a gente julga que sabe que aquilo é o certo,
E a gente tem que obedecer. Agora isso é um sacrifício? E doloroso, né? Bem doloroso. Então, assim eles o farão com alegria, e não a gemer, que isso vos seria funesto. Eu li umas 4 vezes para entender isso daqui, né? Porque tinha um parênteses, aí o parênteses cortava um pouquinho o raciocínio. O que é que a pessoa, o que quer dizer isso? Quando a gente obedece, o líder, ele vai liderar com mais alegria, com mais vontade, com mais força. Mesmo que aquilo que ele pediu para nós pareça algo desnecessário, algo que deveria ser diferente. Mas quando a gente obedece, a gente facilita o crescimento do todo. Por quê? Porque se você enfraquejar o líder, aí o todo ele vai estar bem deficiente. Então, quando nós não obedecemos, nós vamos tirando a autoridade daquela pessoa que está na frente. Nós vamos tirando a autoridade do líder. Quando isso acontece, o líder desmotiva. E um líder desmotivado é um grupo desmotivado. Concluindo, está quase terminando. Vamos lá. O servo líder em ação. O coordenador lidera o núcleo. Para o melhor serviço, a renovação carismática, ela é assegurada por um núcleo. O núcleo, digamos que são coordenadores de ministérios ou um núcleo específico de liderança que é escolhido pelo coordenador do grupo de oração. Por exemplo, o Maurinho foi o coordenador do grupo de oração, então ele escolheu a liderança dele, né? Aí quando ele saiu, entrou Enói ficou com a liderança. O próximo coordenador do grupo de oração, quando ele entrar, ele vai escolher a sua liderança que irá coordenar junto com ele, né? Porque hoje eu sou do Mocre, aí o Mateus é da pregação. Aí quando entrar o outro coordenador, essas pessoas têm que ficar do mesmo jeito. Não. Saiu o coordenador anterior, naturalmente essas pessoas são exoneradas do cargo. Aí o novo coordenador vai rezar e vai ver a situação. Se permanece com aquele, se chama outro para compor o seu núcleo, né? E todos nós que iremos sair devemos permanecer no grupo de oração com o mesmo vigor, com a mesma alegria, com a mesma disciplina, com o mesmo entusiasmo. Então isso acontece, isso deve acontecer para o crescimento de todos, para o crescimento do grupo de oração. Então acho que da liderança, das primeiras lideranças, o único remanescente é eu e a Enói, né, Enói? E a Nayane não, a Natiele. Natiele também é das primícias. Então, e as pessoas que recebem um convite, elas também podem dizer se aceitam ou não. Sim. Né? Não é porque a coordenadora te chamou que você vai, eu aceito, mas se você não se sente preparado, você pode dizer que não. Com certeza. E durante a coordenação também pode haver isso. O ideal é que se complete o ciclo de 2 anos. Então o ideal é que cada ministério complete com seu coordenador o ciclo junto com a coordenação geral, envolvendo aquelas moções, porque toda coordenação geral ela traz para o grupo de oração uma característica do líder. Então, se o Mateus for o próximo coordenador, o grupo de oração ele vai ter algumas características que é pessoal dele. Se a Ticiane for a próxima coordenadora, o grupo de oração ele vai trazer algumas características. Então tem isso também. É por isso que esse mover do Espírito Santo ele vai trabalhando isso em nós. Então vamos lá, a questão desse núcleo. As pessoas escolhidas por Deus, pessoas escolhidas por Deus para estar a serviço dos irmãos. Então,
o líder. Então, como é que o coordenador ele deve escolher? Rezando, orando, pedindo a Deus que mostre. Porque às vezes a pessoa que está mais apta a assumir aquele ministério, aquele serviço, aos nossos olhos, às vezes não está. Às vezes ali não é a vontade de Deus. Às vezes ali não é o querer de Deus. Então é necessário o quê? Rezar, ouvir a Deus, para que a escolha seja verdadeiramente aquilo que vem do coração de Deus. Precisam primar pelo discernimento. Então, não é aconselhável chamar para o núcleo de oração pessoas com fragilidades sentimentais, aquelas pessoas que mudam de temperamento com muita facilidade, aquelas pessoas que uma hora é 8, outra hora é 80. Então, essas pessoas não são aconselháveis a ser chamadas para estar no núcleo. Por quê? Porque essas pessoas têm uma probabilidade bem maior de causar divisões, de causar algumas rupturazinhas dentro do núcleo. Então, o núcleo ele deve ser muito unido, muito fechado, assim em Deus mesmo. Para quê? Para que todas as conversas que aconteçam ali permaneçam ali. Então, a reunião de núcleo, ela é como se fosse uma confissão, porque o que acontece ali permanece ali. Então, ali na reunião do núcleo, a gente pode tratar de algo pessoal de alguma pessoa, mas o que acontece ali morre ali. Não se sai. Um tempo aconteceu um caso, eu não vou dizer o que é o caso, né, porque não vem ao caso, mas é o que aconteceu de uma pessoa que estava meio indiferente. Ela fez um grupo de WhatsApp e ali colocou todo o seu ressentimento, falou besteira até demais, e depois apagou o grupo e saiu. E foi coisa muito séria mesmo. E onde ali era um grupo formado só por homens, só por meninos. Que ali os meninos eles fecharam, vamos rezar, não vamos comentar isso, morreu, ninguém vai conversar mais disso. Gente, eu não conversei uma vez e não vi ninguém conversando sobre o assunto. Até fica assim, porque ali foi algo assim que eu achei muito de Deus mesmo, sabe? É que era só caiu no esquecimento, assim, que a gente se lembra, a gente sabe porque foi uma coisa muito grave mesmo, mas que passou aquilo dali e morreu, a gente guardou, né? Então se deve ter isso. Então esse discernimento é sobre essas coisas. Por exemplo, os pessoal evangélico, eles não se conversam com o pastor, né? Mas eles têm um aconselhamento às vezes com os pastores deles. Mas não é toda pessoa que tem coragem de falar com os pastores. Isso eu já ouvi da voz de algum. Por quê? Porque ele diz, o pastor quando chega lá com a esposa, vai conversar sobre o dia. Aí na conversa, porque querendo não, como é esposa e mulher, se tem uma intimidade muito grande. Quando você tem uma intimidade muito grande com uma pessoa, às vezes é difícil não deixar passar algo e falar algo da pessoa, né? Então muitos deles não partilham com alguns pastores porque tem esse receio que a sua vida pessoal, né, porque foi partilhada, cai na boca de outra pessoa. Aí cai na boca de outra pessoa, aí já pode correr o risco de cair na boca de outra. É por isso que quando uma pessoa chegar para nós e partilhar, a gente tem que ter muito discernimento. Se for conversar com alguém, procure alguém de um grau maior espiritual que você, para essa pessoa lhe dar uma luz para orientar. Se possível for, o máximo possível, não fale o nome da pessoa. Não fale. Gente,
quando a gente trabalha com almas, com sentimentos, e a pessoa percebe que o nome dela foi falado, outra pessoa sabe da vida dela, da intimidade, algo que ela não falou para aquela pessoa, gente, ali ó, quebra, vai tudo por água abaixo, toda aquela caminhada espiritual daquela pessoa, ó, isso que o Senhor ele diz, que acho que até São Paulo em uma das cartas, né? Zele bem pelo vosso ministério, para que não seja causa de escândalo para os outros, né? Porque se a gente se escandalizar, o nosso ministério ele vai por água abaixo. Então, esse discernimento muito grande que temos que ter. Lideram pelo exemplo, conduzindo. Então, as pessoas chamadas ao núcleo são essas pessoas que devem liderar com o exemplo, conduzindo. Levam os irmãos a crescerem, seguindo outros líderes. O que quer dizer isso? Seguindo outros líderes. Surgindo, né? Tá ali. Pois é, porque... Vamos lá. Orienta os irmãos sobre seu crescimento, exortando-os caso necessário. Daí é bem claro, né? Característica de um verdadeiro servo. Vamos lá. Você vai dando, no pensamento de vocês, você vai dando nota para você agora em cada uma dessas características. Autenticidade, dê aí sua nota aí no seu pensamento. Adera? Depois pesquisa no dicionário, quem não souber você dá nota em casa. Sinceridade. Humildade. Vamos dar a nota para vocês aí. Fidelidade, coragem, organização, consagrado ao Senhor, amor pela causa do Senhor. E aí, no pensamento de vocês estão aprovados ou de recuperação? Amém, né? Então, eu já fiz minha avaliação. Isso daqui é a nossa ex-coordenadora, vocês estão anotando, né? Tu quer comentar? Passei não. Apareceu só uma mulher, mano. Olha aí, macho. Não passou isso aí não. Vai, peraí. Passou não, mas... Não falou isso aí. Eu sei, eu queria só... Eu não queria mais correr o risco de passar mal, né? Característica de um verdadeiro servo. Prática de um bom servo. Prática, vamos lá. Dedicar-se ao serviço do Senhor, seja qual for o tempo. Dedicar-se ao serviço do Senhor, ele vai além do se dedicar somente ao nosso ministério, somente ao nosso grupo de oração, somente a nossa pastoral, o nosso movimento, somente a isso. É dedicar-se no serviço do Senhor. Então o serviço do Senhor é algo mais amplo. Praticar as boas obras que Deus preparou para
executarmos. Então, é as boas obras que você preparou? Às vezes a gente vê uma situação ali na nossa frente, né? Todo preparadinho só pra gente fazer, né? Aí dá uma preguiça, dá um medo, né? A falta de coragem. E a gente não executa o quê? Aquilo que Deus preparou. Então Deus ele prepara assim situações para que a gente possa executar. Oferecer tudo o que tem para a conversão das pessoas. Tudo o que tem. Tempo, dinheiro, testemunho, bens materiais, obras exteriores, interiores, tudo que nós temos para a conversão das pessoas. Abandonar a ideia de viver para si mesmo e dedicar-se com todas as forças à obra que nos é confiada. Então, acho que cada passo dessa daqui é um processo, dessa última. Abandonar a ideia de viver para si, daqui já é um processo que vai começando, você vai vendo, não dá mais para viver só para mim. Deus vai mostrando as situações da tua vida e você vai percebendo isso. E dedicar-se com todas as forças, aí já é algo bem mais elevado. Que às vezes a gente, no slide anterior eu pedi para vocês ir dando nota. E às vezes no nosso se dedicar a Deus, ao serviço de Deus, é como se fosse desse jeito também. A gente vai dando porcentagens, né? Então, abandonar a ideia de viver para si. Então eu vou abandonando a ideia de viver para mim. Depois eu tiro primeiro eu tiro só 10%, né? Aí 90% eu ainda vivo só para mim. Aí eu vou tirando mais um pouco, mas o resto é todo só para mim. Mas o Senhor ele quer o 100%. O Senhor ele quer tudo. Mateus, apareceu um negócio aqui de internet. Pronto, deu certo. Recapitulando, vocês conseguem ler aí? Liderança é serviço, o líder está junto, é exemplo, também faz, não assume um lugar de destaque, precisa ser como Jesus, obediente, sábio e ensinar com a vida, é autêntico, sincero, humilde, corajoso, organizado, consagrado, fiel, ama a obra do Senhor. É nós todinha, né? Dúvidas? Não, né?